Olá a todos, sejam bem-vindos a este estudo. Neste estudo, estarei lhes falando a respeito dos erros da religião católica romana, porque ela tem ensinos de demônios. Sim, ela tem ensinos de demônios, pois defende a adoração a Maria, defendem que Maria é a intercessora dos homens e ainda adoram ídolos de gesso e fazem pedidos dirigidos aos anjos. E ainda tem pessoas que defendem tais ensinos de demônios, dizendo que não adoram Maria, anjos e os santos. Mas eles, os católicos, fazem isso sim, pois não conhecem o ensino de Cristo e dos apóstolos do Senhor. Se você faz parte da religião católica romana, você precisa sair dela, pois você tem que seguir o que os apóstolos dizem, porque eles reprovam o catolicismo romano. Não foram os apóstolos de Cristo que fundaram a religião católica romana, mas sim o diabo, para prender os homens em ensinos desviados da verdade. Você pode perguntar: se a religião católica não é de Deus, por que Deus permitiu que essa religião crescesse e se propagasse? Irmãos, Deus permitiu que a religião católica romana crescesse e propagasse porque o Senhor Deus prova os corações das pessoas, pois tudo está sendo registrado nos céus, para mostrar para os anjos sobre quem vai e quem não vai acreditar nas heresias da religião católica. Isso fica de testemunho no dia em que você for julgado por Deus. Este estudo irá trazer alguns textos contra a religião do catolicismo romano. Peço que vocês leiam isso, pois o catolicismo romano está conduzindo várias pessoas para o lago de fogo. Em Lucas, de capítulo 1, dos versos 39 ao 42, nos diz: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Observa-se que o texto nos diz que Maria é bendita entre as mulheres. Mas esse texto está dizendo a verdade? De fato, o texto está dizendo a verdade. Porém, os católicos que deturpam os textos para adorar Maria, os católicos, eles pegam esse texto de Lucas e usam isso para idolatrar Maria. E isso realmente acontece. Não diga que isso não acontece, pois é isso que acontece, meus irmãos. Quem está dentro da religião católica e que saiu da religião católica sabe que isso é verdade, meus irmãos. Infelizmente, isso acontece lá dentro. Veja que o texto nos diz: Bendito é o fruto do ventre de Maria, e não bendito é o ventre de Maria. Veja que é algo diferente que está sendo nos mostrado aqui, um entendimento interessante, pois o texto nos diz: Bendito é o fruto do ventre de Maria. Ou seja, quem é o fruto do ventre de Maria? O fruto do ventre de Maria é o Senhor Jesus. O texto não nos diz: Bendito é o ventre de Maria. Vocês conseguem ver a real interpretação do texto? Em Lucas, de capítulo 1, nos diz o seguinte: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Em Romanos, de capítulo 12, de capítulo 5, do verso 12, nos diz o seguinte: Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O texto de Lucas nos diz que Maria tem um Salvador. Ela mesma diz que tem um Salvador. E por que ela precisa de um Salvador? Maria era uma mulher que nasceu em pecado. Maria tinha pecado. O pecado habitava na carne de Maria. Embora ela não fosse como as outras mulheres que pecavam mais que ela, Maria tinha sim o pecado nela. O texto de Romanos nos diz que por Adão entrou o pecado no mundo
e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, e Maria morreu. Sim ou não? É óbvio que Maria morreu, meus irmãos. Eu ouvi uma das heresias horríveis quando eu estava falando com uma pessoa da religião católica. Ela disse que Maria não morreu, mas essa pessoa está erradíssima ao afirmar isso. Pois, porque Paulo, em Romanos capítulo 5, nos diz que a morte entrou no mundo pelo pecado, e Maria era uma mulher que tinha pecado. E por ela ter pecado, ela precisa do Salvador, que é Jesus. E isso nos mostra que Maria morreu. Em nenhuma parte das Escrituras você irá encontrar um texto que diz que Maria não morreu e subiu aos céus. Por isso que é necessário combater contra as heresias. O texto nos diz que Maria será considerada bem-aventurada em todas as gerações. Mas o que significa ser bem-aventurada? Vejamos isso em Lucas de capítulo 11, dos versos 27 ao 28. Em Marcos, de capítulo 3, nos diz o seguinte: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então Jesus lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nesta parte do Evangelho de Marcos, nos transmite a mensagem sobre quem é a mãe e os irmãos de Jesus. Jesus, olhando para os que estavam assentados ao redor, disse que a mãe dele e os seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Veja que Jesus disse, ou melhor dizendo, veja que Jesus não disse que Maria será a intercessora dos homens no céu. Observa-se que Deus, sabendo que no futuro os ensinos diabólicos da religião católica está desviando os homens da verdade, Jesus, inspirado pelo Espírito do Senhor, diz que os seus irmãos e mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus, que está contra a idolatria católica. Em Lucas, de capítulo 11, diz: Ora, aconteceu no dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em Lucas, uma mulher diz para Jesus: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Mas o que Jesus Cristo disse? Jesus, estando cheio do Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus sabe de todas as coisas porque é Deus, e sabe que a religião católica no futuro iria ensinar os homens a idolatrar Maria, Jesus disse que bem-aventurados são os que guardam e ouvem as palavras de Deus. E por que Jesus disse isso, meus irmãos? Jesus poderia dizer: Bem-aventurada é minha mãe, Maria. Mas Jesus, mas Jesus disse que bem-aventurado são os que guardam a palavra de Deus, pois a palavra de Deus está contra a idolatria. De fato, Maria é uma mulher bem-aventurada, mas não se deve idolatrar ela e colocar ela como intercessora dos homens. Em 1 Timóteo de capítulo 2, no versículo 5, nos diz o seguinte: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O apóstolo Paulo nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Os católicos dizem que Maria é intercessora deles, mas isso está errado, porque o apóstolo Paulo nos diz que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Maria não está intercedendo no céu pelos homens. Sabemos que idolatrar ídolos de gesso é errado, mas os líderes católicos, querendo arrastar a muitos para o ensino de demônios, para você idolatrar gesso, eles dizem o seguinte: não, de fato, Jesus é o mediador entre Deus e os homens, mas Maria está entre Cristo e os homens. Maria é o caminho mais fácil
para você se achegar a Cristo. Irmãos, esse tipo de falácia dos católicos, destes líderes, é um argumento horrível que eles conseguem usar, pois nenhum dos apóstolos dizem que Maria está entre Cristo e os homens para interceder por eles. Esses líderes, desviados da verdade, estão erradíssimos. Os apóstolos vão contra as heresias que esses próprios líderes dizem. Em Salmos de capítulo 115 nos diz o seguinte: prata e ouro são os ídolos deles, obra das suas mãos, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos nele confiam. Olha o que o salmista nos diz, porque ele nos mostra que os ídolos de gesso, prata e ouro não têm boca, não falam, não têm olhos, não veem, não têm ouvidos e não cheiram, porque não têm nariz. As suas mãos não apalpam, seus pés não andam e som nenhum lhes sai da garganta. Os católicos negam que adoram os ídolos, porém eles adoram sim os ídolos. E o que acontecerá com eles se eles, os católicos, não se arrependerem? Se esses católicos não se arrependerem da idolatria, a maldição irá cair sobre eles, pois o salmista diz que eles se tornarão semelhantes aos ídolos, e de fato, vários deles estão assim. Aqueles que são da religião católica também dizem: se nós não podemos fazer imagens, por que Deus pediu para Moisés fazer aquelas coisas do tabernáculo, como a arca de Moisés? De fato, meus irmãos, Deus pediu para Moisés fazer aquelas coisas do tabernáculo, porque isso estaria apontando para coisas futuras. Deus não pediu para o povo adorar aquelas coisas, e por isso que a Arca da Aliança ficava dentro do Santo dos Santos, local que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com o sangue de animais para fazer a purificação de pecados por si e pelos do povo de Israel. E nem ele poderia adorar a Arca da Aliança. Na palavra de Deus, você não irá encontrar Deus pedindo para você adorar os ídolos, fazer imagens de pessoas, orar para Maria interceder por você, orar para os santos intercederem por você, orar para os anjos ou se consagrar para Maria. Em 2 João de capítulo 1, dos versos 8 ao 11, nos diz o seguinte: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina de Cristo, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faze-se cúmplice das suas más obras. O apóstolo João nos diz que aquele que ultrapassa o ensino de Cristo e nele não permanece, não tem Deus. Os católicos ultrapassam e ultrapassaram muito o ensino de Cristo por causa da idolatria aos ídolos de gesso. Nós temos que avisar aos católicos sobre a condenação que virá sobre eles se eles continuarem a idolatrar a criatura em lugar do Criador, porque eles serão condenados ao lago de fogo se continuarem a idolatrar os ídolos. Mas, se eles não quiserem nos ouvir, não o receba em casa, nem lhe dê as boas-vindas. Porquanto, como diz o apóstolo João, aquele que lhe dá boas-vindas faze-se cúmplice das suas obras más. Observa-se que temos que nos acautelar para não perdermos a recompensa dos céus, porque os ensinos diabólicos da religião católica tiram o galardão se você praticar esses ensinos errados. Se você praticar o que os ensinos de demônios lhe dizem, esses ensinos de demônios te levarão para a condenação, ao local onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Se você é da religião católica romana, abandone essa religião e volte para a sã doutrina de Cristo e dos apóstolos de Jesus. Pois, se você permanecer no ensino de demônios da religião católica romana,
você irá ser lançado no lago de fogo. Os apóstolos nunca falaram para nos consagrarmos a Maria, pois isso é ensino de demônios. Deus irá julgar severamente aqueles que sabem da verdade, mas preferem continuar na injustiça. Em Isaías de capítulo 8 nos diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão o amanhecer. O profeta Isaías nos diz que é para falarmos de conformidade com a lei de Deus e com o testemunho de Deus. E se nós não falarmos desta maneira, jamais veremos o amanhecer. Portanto, se você é católico, você tem que abandonar a religião católica romana. E por isso você tem que dar ouvidos ao que os apóstolos de Cristo nos disseram. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo nos diz que por meio do evangelho que ele anunciou, nós podemos ser salvos. E só seremos salvos se estivermos firmes na palavra como ele nos ensina pelas suas cartas. Porém, se você não seguir, ou melhor dizendo, se você seguir os ensinos de demônios da religião católica, você não será salvo. Deus irá ou já está levantando pessoas para avisar os da religião católica romana. Pois, se continuarem a seguir ensinos de demônios da religião católica, não serão salvos. Temos que, por meio da palavra de Deus, reprovar os ensinos da religião católica romana, reprovar os ensinos de demônios da religião católica romana. Nós temos que adorar somente ao Senhor Deus. A lei de Deus é contra a adoração aos anjos, santos, Maria ou qualquer outra criatura. Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Divulgue esse aviso para as pessoas, meus irmãos. Então, meus irmãos, este foi o aviso que eu tenho para dar para vocês, e que a paz do Senhor esteja com aqueles que amam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Amém.